Olá, alunos! Aqui é a professora Eliane e hoje é a nossa aula 5. Hoje nós entramos no estudo da morfologia, que na verdade diz respeito ao estudo das classes gramaticais. Então, acompanhando comigo aqui no slide, mostro para vocês que com relação às categorias gramaticais, existem na verdade 10 categorias gramaticais. Na aula 5 nós estudamos os artigos e os substantivos. Prof, o que eu preciso saber sobre os artigos? Amores, artigos, eles representam uma categoria que não é muito cobrada em prova, tá? Via de regra, vamos dar uma olhada aqui. Existem os artigos na nossa língua chamados de definidos, né? Ou a, os, as, e os indefinidos, ou uma, uns, umas. Qual que é, na verdade, aqui a grande capacidade de um artigo? O artigo ele tem o poder de substantivar as palavras. Então, assim, ele acompanha os substantivos, né? Porque ele diz geralmente o gênero e o número do substantivo. Então, você coloca, por exemplo, assim, o menino. Por que sabe que menino, por exemplo, é masculino? Porque pode ser antecedido pelo artigo masculino o. Por que você sabe que está no singular? Porque pode ser antecedido pelo artigo no singular ou. Há várias outras razões, mas assim, o artigo tem esse papel de acompanhar um substantivo. E na ausência de um substantivo, ele substantiva outros termos. Como assim, prof? Simples, ó. Se eu falo para você, por exemplo, o bom aluno chegou. Concorda comigo que aluno é um substantivo, porque dá nome a um ser, e bom é um adjetivo, porque está caracterizando esse aluno? O é um artigo, certo? E se eu fizer assim com vocês agora? Tiro o aluno e digo simplesmente assim, ó. O bom chegou. De que forma eu nomeio aqui aquele que chegou? Eu nomeio de bom. Então, se eu estou nomeando, o que é nome é substantivo. Então, na ausência de um substantivo, o artigo substantiva outra palavra. Isso, inclusive, já foi questão até de Fundação Carlos Chagas. Por exemplo, o abraçar é um ato de afeto. Na frase acima, abraçar é verbo? Substantivo? Então, por exemplo, o abraçar. Abraçar seria verbo, mas antecedido por um artigo, na ausência de um substantivo, ele se converte em substantivo. Tranquilo? Bom, passando para a nossa próxima categoria, nós temos aqui, então, na verdade eu coloquei foi esse quadro, para que vocês percebam que dentro das categorias gramaticais, dentro das classes gramaticais, a gente tem, no grupo 1, as categorias que mais caem, pronomes, conjunções e verbos, as que mais são cobradas. No grupo 2, aquelas que são razoavelmente cobradas. Podem aparecer nos concursos, podem não aparecer. Advérbios, preposições, substantivos e adjetivos. Geralmente, valor dos advérbios, valor das preposições, plural de substantivos, plural de adjetivos. Grupo 3 é um grupo que quase não aparece, né? Artigos, é muito raro aparecer artigo, interjeição. Numerais tem lá a sua certa visibilidade, mas também não é nada tão extraordinário assim, tá? O que você precisa saber sobre os substantivos? A definição. Substantivo é palavra usada para dar nome. Nome aqui é, prof? Nome é tudo. A seres, pessoas, objetos, animais, coisas, sentimentos, que tem nome é substantivo. O que eu percebo às vezes são questões do tipo: as palavras assinaladas no contexto acima podem ser classificadas morfológica e respectivamente em substantivo, substantivo, adjetivo, 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 substantivo. Então a banca vai brincar disso. O que eu percebo? A maior confusão que meus alunos às vezes, né, acabam estabelecendo. Quando eu pergunto assim, ó, agilidade. Agilidade é um substantivo ou é um adjetivo? A pessoa fica, agilidade, agilidade, uma qualidade. Acho que é adjetivo, né? Então, para e pensa comigo. Se você ficar nessa dúvida, faz isso daqui, ó. Ele tem e ele é. O nome daquilo que ele tem sempre vai ser um substantivo. Aquilo que caracteriza o que ele é vai ser sempre um adjetivo. Então, por exemplo, ele tem agilidade. É o nome de algo que ele tem, substantivo. Ele é ágil. Ágil, adjetivo, percebe? Beleza, ele tem beleza. Beleza, substantivo. Ele é belo. Belo, adjetivo. Nossa, prof, que maravilha, eu nunca mais vou errar isso na vida. Não, vamos, calma aí, né? Que isso aí não é uma regra, isso é uma dica. Se eu falar assim, frio,
Depende do contexto. Ele tem frio, tá com frio. É o nome daquilo que ele está sentindo. Ele é frio, ele é calculista, ele atirou a queima-roupa no outro, ele é frio. Adjetivo. Então, algumas palavras vão depender do contexto. Mas é uma ajudinha, porque às vezes a gente fica, é substantivo e adjetivo. Então, você joga o ele tem, o ele é. Então, nesse primeiro slide, é importante você saber sobre a definição. O que é um substantivo? Substantivo é a palavra usada para dar nomes, ok? Tá. Prof, eu lembro que quando eu estudava lá na quinta série, tinha assim, tipos de substantivos, né? Então tinha lá simples e composto. O simples era formado por uma palavra só, tipo flor, e o composto formado por duas palavras, tipo beija-flor. Comum era escrito com letra minúscula, tipo menino. Já o próprio era escrito com letra maiúscula, tipo Pedro. Tinha também primitivo e derivado. Primitivo dava formação a outras palavras, tipo livro. Derivado era formado a partir de outros termos, tipo livraria. Isso é muito fofo. Tinha inclusive uma lista vasta de coletivos que você nunca usou para nada. Lembra disso? Pois é. Os concursos públicos, em geral, as bancas maiores, elas não cobram a tipologia do substantivo, se é simples, se é composto, se é próprio, não. Elas gostam de cobrar as flexões. E entre as flexões nós temos gênero, número e grau. Gênero, se é substantivo, feminino ou masculino. Número, se está no singular ou no plural, e grau, se está no diminutivo ou no aumentativo. Dessas três flexões, a flexão mais cobrada é a flexão de número. Aquelas perguntinhas típicas de prova que vão perguntar assim, assinale a alternativa em que os termos foram flexionados corretamente no plural. Prof, mas de gênero, o que eu preciso saber sobre gênero? Bom, sobre gênero, que é a primeira flexão que aparece aí no nosso material, lembrando para você que está assistindo essa aula, quiser participar do grupo fechado do WhatsApp, manda uma mensagem para o número do WhatsApp que vai junto com a postagem dos vídeos. Não importa qual seja a plataforma pela qual você esteja assistindo a nossa aula. Tem gente que às vezes manda uma mensagem no próprio Face ou no próprio Insta e geralmente eu não consigo ver, tá, gente? Manda no WhatsApp. Aí, se você fizer parte do grupo por um valor simbólico, que eu acabo explicando se você me mandar uma mensagem, eu compartilho materiais, exercícios, tiro dúvidas, tranquilo? As aulas são gratuitas, o grupo é pago por um valor simbólico. Bom, sobre a flexão, então, de gênero. Flexão de gênero, a gente pode entender que existe o gênero, em termos de gênero, feminino e masculino. O feminino geralmente é antecedido pelo artigo a e o masculino pelo artigo o. Então, quando eu coloco, por exemplo, a gata, você sabe que é feminino. E quando eu coloco, por exemplo, gato, por ter o o, você sabe que é masculino. É claro que num curso mais aprofundado, numa aula que não dure apenas 15 minutos, eu falo, por exemplo, das flexões do gênero uniforme, biforme, mas nosso foco aqui é a objetividade. Então, o que me interessa nesse momento? Que você entenda que às vezes algumas palavras vão trazer dúvidas. Vou dar o exemplo de algumas, acompanha comigo aqui. Alface, beliche, champanha, cônjuge. Se você está assistindo aí a nossa aula, dá uma pausa e nas suas anotações tenta colocar para mim ou um o ou um a. Vamos ver como é que você se saiu? Bom, no caso da palavra alface, ela é um substantivo feminino, só existe a alface. Ah, prof, por que a verdura? Não, amor, porque tem almeirão, que a verdura também é o almeirão. Ah, porque é o pé? Não, esquece, não tem uma lógica. Vai lá no Volpe, procura no Volpe alface, vai estar lá SF, substantivo feminino. Então só existe a alface, não existe o alface, tranquilo? Mesma coisa com beliche. Beliche é o marido da cama. Tem a cama e tem o beliche. Nossa, prof, que coisa mais imbecil isso que você está falando. Eu sei, mas quanto mais idiota, mais você lembra. Champanha, muita gente estranha, fala, não é champanhe. Champanhe é o termo afrancesado, né? Galicismo, o nome que se dá às palavras do francês que são incluídas na língua portuguesa. Champanha é o termo na língua portuguesa, que é geralmente como cai nas provas de concurso. E champanha é uma palavra masculina, assim como o vinho, o uísque, o conhaque. Bebidas mais caras tendem a ser masculinas. Não pense na cerveja, na cachaça, na birita, na aguardente, porque é feminino. Vai entender por quê. Então, champanha ou champanhe.
e cônjuge. Não é cônjuge, viu? É cônjuge. Cônjuge tem gente que acha que tem O e tem A, mas na verdade não importa se você é casado ou casada com alguém. Você é o cônjuge dessa pessoa. Tá aqui Maria, ela é o meu cônjuge. Tá aqui João, ele é o meu cônjuge. Então, cônjuge é uma palavra apenas masculina. É um substantivo masculino. Tranquilo? Então, sobre gênero, claro que teriam outras implicações, mas o mais importante é ficar atento a essas palavrinhas que muitas vezes, né, vão oferecer dificuldade com relação à identificação do gênero. Prof, e sobre a flexão de número? Amores, sobre a flexão de número é importante você pensar assim. É um substantivo simples ou é um substantivo composto? Substantivos simples são aqueles formados por uma palavra só. Então, em geral, tem várias regrinhas. Terminou em vogal, você coloca S. Carro, carros, né? Terminou, sei lá, em ao, el, will, all, wool. Você troca o L pelo is, né? Animal, animais, papel, papéis, fuzil, fuzis. O will aí tem uma pequena exceçãozinha, né? Se é míssil ou se é fuzil. Se é paroxítona ou se é oxítona, né? Se for fuzil, se a sílaba forte for a última, você troca o L pelo is. Se não for a última, você troca o L pelo eis, míssil, mísseis. Todas essas regras, elas estão descritas no material teórico que eu envio para o grupo. Na nossa aula, que é uma aula mais curtinha, que é uma aula bem, né, objetiva, eu tenho que chamar a sua atenção para as palavras que são mais perigosas, aquelas que, em geral, muita gente erra. Então, por exemplo, essas daqui eu acho muito perigosas. Repare, degrau, chapéu, troféu, gravidez e arroz. Vamos passar essas palavras para o plural? Degrau, terminou em U, coloca S. Degrau, degraus. Depois, chapéu, também terminou em U. Chapéu, chapéus. Troféu, também terminou em U. Troféu, troféus. E gravidez? Tem aluno que fala pra mim que plural de gravidez é gestações. Você dá conta? Terminou em Z, ganha ES. Vezes, gravidez. Gravidezes. Prof, plural de arroz. Arroz, arrozes. Então, quando você percebe que terminou em Z, você coloca ES. Ademais, palavras terminadas em ão têm ganhado um certo destaque nas provas de concurso. Por que as palavras em ão têm assumido esse destaque nas questões de plural? Porque ela pode fazer plural em ãos, em ães ou em ões. Percebe aqui, quando eu falo para você? Os substantivos terminados em ão têm 3 variações para o plural: ões, ães e ãos. Ah, prof, mas tem regra para eu saber quanto que é ãos, quanto que é ões? Não tem, amor. Não tem regra. Isso é extremamente aleatório. Eu teria que ir lá no latim, estudar a diacronia da palavra e a sua evolução no eixo do tempo, para você entender como era e como ficou. Então, já que não tem regra, o que você tem que fazer? Saber quais palavras caem com mais frequência. Eu selecionei algumas que eu extraí de provas aí de questões anteriores. Então, por exemplo, plural de cidadão, plural de tabelião, de escrivão, de mamão e de corrimão. Dá uma pausa aí, coloca os plurais, vamos ver se você acertou. Cidadão, cidadãos. Lembra de irmão? Todos os irmãos são cidadãos, não existem cidadões, pelo amor de Deus. Esse aqui muita gente erra, ó, tabeliães e escrivães. Eu sempre me lembro de alemães. Eu penso em alemães que são tabeliães, que trabalham com escrivães, que são alemães também. Então, tudo em ães, ok? De mão, mãos. Agora, de corrimão, que já caiu no TJ, que movimentou aí, né? Basicamente, TJ 2013, do estado de São Paulo. Corrimão, corrimãos, tá certo? Ou corrimões, tá certo também. Então, as duas possibilidades se configuram como corretas, ok? Bom, então o que falta para a gente terminar a nossa aula de substantivo? Falta o plural dos substantivos compostos. E para que nós consigamos ver o plural dos substantivos compostos, eu vou ter que dar uma pausa na nossa aula por conta da extensão do nosso tempo e o tamanho da aula que acaba subindo para o nosso vídeo. Vou fazer uma complementaçãozinha da nossa aula 5, vou intitular como 5B, para que vocês então percebam de que forma funcionam os plurais dos substantivos compostos, ok? Muito obrigada por assistirem, um beijo, fiquem com Deus, até a nossa segunda parte.